Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IDcast, o podcast mais missional da internet. Eu espero que você seja ativado, despertado pelo Senhor para cumprir a sua grande comissão. Nós estamos aqui para poder encorajar você. Existe um tempo em que o Senhor tem levantado seus trabalhadores para cear os campos estão brancos. Qual será a sua resposta para ele? E hoje estou muito feliz, gente, muito feliz, muito satisfeita no Senhor, porque hoje eu vou ter a honra de aprender com esse meu grande amigo, Bruno Salomão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a honra é toda minha de estar aqui com você. A gente já esteve junto em alguns momentos, né, ministrando, um ministrando, sendo ministrado pelo outro e vice-versa. É uma alegria estar aqui, poder fazer parte desse momento, desse propósito que Deus colocou no teu coração. Uma alegria. Amém, muito obrigada, meu amigo. Eu que te agradeço. É interessante, eu costumo dizer que os céus promovem encontros muito intencionais, né? Nós moramos na mesma cidade, já tinha ouvido falar sobre o Bruno algumas vezes. E eu me lembro que nós estávamos em um culto de jovens uma vez e uma pessoa lá da igreja comentou sobre o nome do Bruno, né? Aline, você precisa conhecer uma pessoa e tal. E aquilo ficou no meu coração, sabe? Sim. Quando a pessoa disse assim, sabe um cara que parece com Jesus? Eu falei, preciso conhecer ele. Meu Deus, amém, glória a Deus. Esse é o nosso objetivo, né? Você parece com Jesus, a gente está caminhando. É verdade. Tentando, sendo aperfeiçoado. Amém. Eu também, a mesma coisa. A gente sempre ouviu assim, a Aline vai ministrar, já conhece a Aline? A Aline é uma mulher muito de Deus e tal. Amém. E a gente já te vi ministrando algumas vezes e é realmente, é igual, é recíproco. Amém. A gente vê muito de Jesus em você, pra glória de Deus. Isso é muito bom. Dá um conforto na gente, assim, verdade, né? Saber que a gente tá caminhando junto, assim. Tenham amigos que são amigos do noivo. É isso que eu resumo. É isso. Amigo, pode se apresentar, então. Eu sou tímido, então tô um pouquinho com Mas eu sou o Bruno Salomão. Sou cristão desde que nasci, né? Tenho vivido com o Senhor a minha vida toda. Óbvio que passei por conhecer o Senhor pessoalmente, né? Mas cresci na igreja. Atuo na área de administração, de ensino também, né? Dentro do ensino da palavra, dentro da igreja e em alguns outros contextos também. Sou da Igreja de Deus, da denominação Igreja de Deus. E quando a gente fala que é da Igreja de Deus, todo mundo fala, não, sim, todas são, mas qual que é a sua igreja? Eu também sou de Deus. Ou parece até que a gente é meio desigrejado, né? Aquela coisa, não, sou da Igreja de Deus, sim, o corpo de igreja. Não, é o nome da denominação mesmo, é a Igreja de Deus. Acho que é isso, né? Que bênção. Alguma informação mais que precisa? Eu acho ótimo, porque eu vou extrair tudo do Bruno hoje, gente. Vamos lá. Meu amigo, eu acho que existem muitas perguntas que eu poderia te fazer nessa tarde, né? Eu entendo que quando o Senhor nos conecta a fim de conhecimento, nós estamos prontos para ouvir. Sim. E eu sei que muitas pessoas te ouvirão também. Nós temos orado por isso, para que esse podcast seja um canal mesmo, um veículo onde você possa ser despertado, aonde você entenda que cumprir a missão de Deus não se baseia nos seus recursos financeiros, né, amigo? A gente tem uma gama de jovens que nos procuram e dizem, Aline, eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra, mas eu não tenho recursos para fazer. E eu quero motivar o seu coração a entender que missão também é feito dentro da sua cidade, mas se você tem um chamado para missão transcultural, se o Senhor colocou isso em você, Ele vai cumprir. Eu creio nisso. Amém. Então, meu amigo, falando em jovens e falando em missões, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é essa. Como despertar jovens para missões? Sim. Eu acho que por algum motivo a igreja colocou missões como uma coisa muito, muito distante, né? Sim. Uma coisa muito mirabolante, eu acho. Né? A gente tem um conceito muito esquisito sobre o que é a missão. E a missão, ela é a vida, né? Ela é a vida da conversão. A partir do momento que, né, que você passa a caminhar com Cristo, você está inserido dentro dessa missão, que é a do Senhor, né? Que não é nem nossa, né? A gente faz parte, a gente é convidado a fazer parte daquilo que Ele está fazendo desde o Éden, né? Dessa trajetória de missão, que a gente deu esse nome, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz, né? Que não existe uma igreja... Não existe uma missão para a igreja, existe uma igreja para a missão. Uau, né? forte. O Senhor não viu a igreja sem ter o que fazer, e aí eu preciso inventar uma tarefa para esse povo, porque senão eles vão ficar ociosos, né? Sim. Existia uma missão e o Senhor estabeleceu a sua igreja para que essa missão acontecesse, que é a missão primária de encher a terra e fazer com que essa terra fosse cheia da sua glória, né? Sim. Então eu acho que a missão não pode estar no nosso imaginário como essa coisa tão
complexa, distante, difícil, pelo recurso, pela técnica, pela capacitação, pelo preparo, e a gente sabe que o preparo é super importante, mas às vezes isso mais distancia a gente do que realmente nos traz consciência do que é a missão. Isso. E quando a gente fala de jovem, né, que já é uma fase da vida complexa em todos os sentidos, assim, né, de descoberta, de escolhas, de decisões muito importantes. Eu lidero jovem há alguns anos e já passei com jovens de idades diferentes, de fases diferentes. E até num sentido assim meio de tempos mesmo, sabe? Eu acho que um tempo atrás a gente ainda tinha um tipo de conversa, um tipo de aconselhamento. Sim. E hoje já é muito diferente disso, sabe? E eu acho que essa falta de pertencimento que tem essa geração, principalmente a geração atual, de pertencimento, de convicção, né? Eu acho que falta muito essa ideia de se sentir parte de alguma coisa. Mas mais do que isso, o porquê de fazer parte disso. Eu acho que é o que mais eles passa na cabeça, assim, né? Ok, fazer, mas por quê? A gente, na igreja, há muitos anos, eu, na minha adolescência na igreja, a fé estava em um outro lugar, né? A igreja estava em outro lugar. E a gente fazia muitas coisas por medo, né? Então, às vezes, a gente nem sabia o porquê que fazia. A gente só fazia, né? Ou não fazia, né? Não pode fazer isso porque não pode, porque Deus vai ficar chateado. A gente tinha medo até do banco, né? Da disciplina. Da disciplina, da vergonha, né? Do líder, de qualquer coisa. E hoje isso não cola muito mais. O fazer pelo fazer. As pessoas precisam realmente de um porquê, né? De um ideal. Acho que por isso muito que as ideologias tomaram muito espaço, porque te dá um senso de propósito, né? De motivo, de existência, assim. Então eu acho que quando a gente fala de motivar jovem à missão, eu acho que antes de tudo a gente precisa entender se o jovem entendeu a conversão. Assim, sabe? Se aquele coração já foi convertido ao Senhor com todas as afeições, com todo o amor, com a consciência de uma entrega total, radical, disponível. Porque às vezes a gente vai pregar sobre a consciência de pregar para o outro, algo que às vezes a gente não viveu, ou pregar essa consciência de abandonar tudo, né? De ir radicalmente, de se dedicar ao seu tempo, sua profissão, seu recurso, seu conhecimento, sabedoria a alguém que não teve essas coisas levado a Cristo, que não levou ainda a sua vida financeira, o seu coração, a sua sabedoria, a sua habilidade, o seu talento, ainda não levou isso a Cristo no coração, né? Talvez já tenha consciência de que Ele é o caminho, tenha consciência de que Ele é a salvação, que Ele é o caminho certo, que não tem outro caminho, mas ainda não conseguiu amar o Senhor. E eu acho que é impossível a gente se interessar pela missão de Deus sem amá-lo, né? Não tem outro caminho, assim. Então a minha vida, eu nasci e cresci na igreja, mas eu tive o meu momento que eu conheci o Senhor de maneira pessoal, assim, que eu percebi que eu não o conhecia, né? E eu devia ter aí entre os 16 e 18 anos, eu acho que foi a minha conversão. E foi quando eu percebi que eu não conhecia. Eu sabia as historinhas, cresci na salinha, né, na escola dominical. Conhecia as histórias, a maioria delas, conhecia quem Deus era, tinha esse medo de Deus, né, não posso errar, porque senão, né, vou pro inferno. Ou Jesus vai voltar e eu vou ficar, essa coisa toda assim, né. Mas eu percebi que ele não fazia parte do meu coração, assim, sabe? E aí foi quando o Senhor me levou a essa oração, que hoje eu sei que é Ele que me levou, né? Antes a gente acha que é a gente que vai, né? Eu fiz essa oração, mas sei que o Espírito teve amor, paciência de me conduzir a esse lugar. E eu disse, Senhor, eu quero te conhecer de maneira individual. Eu não quero perguntar para minha mãe, para minha avó, que eram as minhas referências ali, né? Para os meus líderes. Eu quero que o Senhor me fale quem o Senhor é. E ele fala, né? Quando há sinceridade nisso, ele realmente... Então eu lembro de voltar naquelas histórias que eu já conhecia e aquilo ser revelado, né? Não é mais a informação. Aquilo começa a entrar em outros lugares, assim. E aí depois eu fui entender... Eu lembro ali do dia que eu me senti amado pelo Senhor de maneira individual, sabe? Pessoal. Não era mais aquela coisa de que Deus amou o mundo. De que Deus me amou, né? Ele não era mais Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, sabe? Esse dia, assim. Eu tava no meu quarto, sentado na minha cama, de perna cruzada. Eu tava lendo um livro.
E eu senti isso. Ele me ama de maneira individual. E aí, a minha reação, acho que o que a gente espera é que seja um dia muito feliz, né? Tipo, uma alegria. E óbvio né? A gente se sente... É como se a gente realmente encontrasse a vida ali, né? Como se a vida desse um sentido de existência. Mas eu senti profunda vergonha. E eu fui levado a um lugar de constrangimento muito grande, de arrependimento muito grande, sabe? E eu lembro que eu só tombei da cama de joelhos e eu comecei a orar pedindo perdão. E quando a gente cresce na igreja, que era o meu caso, a gente cresce com um senso de moralidade dentro da gente muito assim, né? Eu não faço tantas coisas erradas assim, eu não vivi isso, eu não vivi aquilo, então eu não sou tão pecador assim. A gente fica com isso quase que inconscientemente dentro da gente. E nesse dia eu me senti um pecador como eu nunca tinha me sentido. O dia que o Senhor disse que me amava, sabe? E eu fui levado a uma oração de arrependimento e aí a resposta que eu dei ao Senhor, eu falei, o que eu faço agora pro Senhor? Qual o próximo passo, né? Porque agora diante... Nossa, eu tô me sentindo tão imerecedor, mas ao mesmo tempo tão amado, como é que eu faço pra corresponder? Né? Como é que eu te devolvo isso de alguma forma? E aí eu acho que ali foi o meu pacto com o Senhor, assim, sabe? E é uma oração que eu repito constantemente. Que foi, então, eu vou fazer o que o Senhor pedir pra eu fazer. Agora eu vou entender como o Senhor quer que eu viva. E aí foi aí que eu acho que eu entendi a missão. Entende? Por isso que eu tô falando isso. Porque eu acho que antes de explicar pra alguém uma missão, a gente precisa entender se aquele coração já foi convertido nas suas afeições. Né? Você já ama o Senhor? Porque se não amar, você não se importa com o que Deus se importa. Né? Você não quer saber o que Deus está fazendo, que trabalho é esse, né? Mas quando esse coração ama, você se importa com o que o Pai está se importando, né? Quais são as preocupações do coração dele, não só o nosso coração. Né? Amigo, você falou uma coisa muito interessante, foi sobre o preparo, né? E aí eu lembro que uma vez, quando eu passei pelo ATAD, né, que é a Escola de Missões, uma das preocupações que as pessoas tinham era muito focada no preparo. Aline, eu terminei essa escola agora, mas ainda não é o suficiente, eu preciso de algo maior. Mas aí eu não tenho recursos para fazer algo maior, então agora eu não vou conseguir fazer. Mas eu preciso me preparar mais, porque eu ainda sou muito, ainda sou muito leigo nisso, né? Então, o que você acha, amigo, assim, qual a plataforma, qual o fundamento necessário para que a pessoa vá? Olha, eu amo o ensino, né? Depois eu acho que a gente vai falar sobre questão ministerial e eu entendi no Senhor que o ensino era o meu ministério mesmo, assim, era a minha porção de dentro da grande missão do reino, né? Então o preparo pra mim, ele é indispensável. Eu amo isso, faço parte disso, é a minha vida, a minha rotina, eu dou aula, então eu, né, tô ali com alunos que estão se preparando, aprendendo, e fui aluno de muitas pessoas, né? Me preparei muito. Porque nesse momento que eu me senti amado e eu falei, agora eu preciso entender o que eu faço com isso, eu sempre fui muito questionador, ainda não tinha nenhuma consciência dessa de chamado, entendeu? Que meu ministério era o ensino, que nada. Mas aí, por conta das perguntas, eu comecei a estudar muito, assim. Ler muito livro, ler muito a Bíblia, assistir tudo quanto era curso, palestra, tudo eu ia. Eu fui muito na Filadélfia, fui muito em vários lugares, assim, tudo que tinha eu tava. Até coisa que não tinha nada, hoje eu sei que não tem nada a ver comigo, com o meu ministério, mas eu tava lá. Coisa de casais, eu não sou casada até hoje, mas tava lá, tava em tudo. Curso de crochê para idosos para a missão. Isso, vamos lá. Fui muito, porque eu queria muito entender esse lugar. Então, eu amo o ensino e o preparo. Mas eu acho que às vezes é uma armadilha. Sabe assim? Uma armadilha para nossa alma e para nossa omissão. Às vezes a gente se apega na desculpa do preparo para continuar relutando com aquilo que o Senhor tá pedindo pra gente fazer, assim, sabe? No ano passado eu fui pro sertão pela primeira vez, com a missão no sertão. E aí foi muito trabalho, então na hora a gente não consegue nem pensar muito, né? A gente tá vivendo e fazendo, orando e chorando, né? E fazendo aquilo tudo. E aí quando eu sentei no avião, voltando, como eu falei, dou aula de teologia, os cursos, tudo. Na hora que eu sentei e eu comecei a orar, foi a hora que o Senhor foi ministrar tudo aquilo que eu tinha vivido. E aí uma das coisas que o Senhor me falou foi bem suave, assim, ele me disse, vocês estudam muito, mas vocês se formam quando? Uau! Sabe assim? Quando que acaba? Quanto que é a formatura? Meu Deus! Porque, e aí aquilo me pegou muito, né?
E aí ele falou, Bruno, cuidado para que você não se torne só mais uma peça dentro do mimo da igreja, sabe? Porque uma coisa que eu vivo muito é isso, são muitas pessoas que fazem os cursos, estudam com a gente, aí no final do curso, né, olha, isso foi transformador para minha vida, isso mudou a minha vida, mudou minha forma de pensar, mudou... Mas e aí o que a gente faz com o conhecimento que a gente adquiriu, com a mudança que a gente diz que aquilo causou em nós, né? E eu falei, cara, eu vou começar a vigiar para que a minha vida, o meu ministério, né, o conhecimento, a informação, não se torne uma peça de mimar a igreja, sabe? Isso. Para que as pessoas fiquem acostumadas a aprender, o curso tal, o workshop tal, né? E vai, ouve. Hoje em dia, como nunca, né? A gente tem conhecimento. Eu lembro que quando eu fiz a teologia, era um perrengue, assim, pra gente conseguir algumas coisas, né? Eu tenho lá em casa dicionário bíblico, atlas assim, bíblico, né? teologia, os livros assim, né? Comentário. Quando tinha que fazer um trabalho, era um sofrimento. Tinha que ler a Bíblia, às vezes, sabe? Pra achar a informação Não mesmo. tinha chat GPT. Exato. E hoje é assim, né? É instantâneo. Exato. Eu lembro quando a gente tinha que consultar alguma coisa grego e hebraico. Meu Jesus! E hoje eu tenho um aplicativo que me dá isso. Eu clico na palavra, ele já me dá o significado. Isso é uma bênção. Mas esse excesso do preparo e da informação, e principalmente para a missão, vamos preparar para o transcultural, vou conhecer a cultura tal, a língua tal. Só que quando que o preparo é bênção, os discípulos ficaram ali 3 anos, né, se preparando. Tanto que, para mim, o ID, né, o Jesus ali, agora vão, façam discípulos, ensinem. Para mim, é a formatura dos discípulos, esse texto, assim, sabe? Pegaram um diploma, agora vão e façam, né? Façam o que eu ensinei para vocês. Então, era uma escola ali, né? Ensinem a eles o que vocês aprenderam. Só que não pode ser uma armadilha. Uma hora tem que acabar, né? Uma hora você tem que ir. E a gente precisa, dentro dessa coisa do recurso, do sustento, a gente precisa levar ao nosso coração que o Deus que nos sustenta é o Deus que providenciou o maná, que fez com que as roupas não acabassem. Porque senão a gente é pego numa armadilha de controle também, né? E de ter o ideal. A gente vê pela igreja apostólica, né? A igreja dos discípulos, que foram quem viveu isso, né, ali em primeiro. Não existia isso, esse recurso tão significativo, apesar de nós termos ali os relatos dos irmãos que sustentavam eles, né? Mas eu amo Paulo quando ele diz, cara, eu teria direito, né, de comer do que vocês me dão, de receber do que vocês... Porque pelo que eu já fiz por vocês, ele dá-lhe a carteirada dele. Né? Eu teria o direito, mas eu não faço por isso. E aí ele repete Isaías, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E Isaías, quando ele fala o ai de mim, ele tá no mesmo contexto, né? Ele leva Isaías 6, né? Sim. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí ele vê aquilo e ele fala, ai de mim, porque eu sou um homem pecador e vi o Senhor. E aí a resposta de Deus para ele é, Isaías, as pessoas precisam ouvir, mas quem que eu vou enviar? Então Paulo e Isaías estão no mesmo contexto quando eles dizem um ai de mim, né? Eu vou continuar pregando porque isso aqui é o que eu fui criado para fazer. O Senhor me deu essa honra, o privilégio de comunicar quem ele é, o que ele gosta, o que ele aprova, o seu caráter, o seu coração. Então, se eu não fizer, eu não posso esperar que a Aline me sustente. Porque é ai de mim se eu não fizer, né? E aí eu vou ter que ir assim, desse jeito, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que o preparo, que é extremamente importante e uma bênção de Deus para nós, nós temos tanta condição de nos preparar tão bem assim, não se torne uma armadilha de omissão e de covardia, às vezes, sabe? Da gente ficar muito... Eu passei por isso também. Uma hora que eu tava muito cheio, e aí eu fiz um curso na época, foi em 2018, eu acho. O Perspectiva, já ouviu falar? Muito bom. E quando eu fiz esse curso, eu falei, cara, eu tô dando uma vacilada, eu tô perdendo muito tempo aqui. Eu preciso botar o que eu já aprendi pra fora, assim, sabe? Porque vira uma desculpa, né? Eu tô conhecendo, ainda não sei, eu ainda... Não, tem gente que faz melhor. Tem, sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? Sempre vai ter. Mas o Senhor conta com você, né? Se Ele te chamou. E dentro desse contexto, amigo, quando você fala sobre Jeremias, eu amo muito uma passagem, Jeremias fala, né? Eu não posso parar de pregar a palavra. É dentro desse contexto. É como se ela fosse fogo em meus ossos. Então, eu fico imaginando, sinceramente, assim, como Jeremias expressa isso. É como se o estalar dos ossos, o barulho, né? O fogo queimando aquilo que há de mais interno dele, né? Como se fosse aquele algo visceral, né? Que não dá pra... Você não vive bem se você não fizer. Eu não consigo conter, né? Eu não consigo conter isso.
E o que você falou é muito pontual para essa geração, porque eu tenho ouvido muito essa questão das pessoas, eu ainda não sei o idioma, ainda não sei teologia, eu ainda não sei missiologia, eu não tenho como ir porque eu não sou preparado o suficiente. E quanto a isso, enquanto eu estava conversando com eles, uma dessas meninas disse, Aline, a questão é que sempre alguém vai saber mais do que eu sei muito pouco. E você respondeu, gente, quem estiver assistindo aí, se foi você que fez essa pergunta, sempre vai haver pessoas que sabem mais e o Senhor não nos mede dessa forma, né? Ele mede o quanto o nosso coração é rendido, né, amigo? Às vezes também a gente... É isso, não estou desincentivando de jeito nenhum a formação, o conhecimento. Isso é bênção importantíssimo. Sim. Eu aprendi com muitas pessoas, né? Me preparei para muitas coisas. Sim. Mas tem algumas coisas também no mundo espiritual, na missão, que o teu preparo também não adianta muito, sabe assim? Se você não estiver no Senhor... Chega ali, a tua teologia não vale muito. Não, a pessoa que você vai conversar, você tem que saber ter Cristo ali. É o Espírito Santo, sabe? No sertão eu vivi isso a primeira vez que eu fui. Sentei na calçada e falei, ó, meu conceito teológico, minhas linhas, minhas coisas aqui não adiantam de nada, porque você não sabe nem como começar a conversa se você ficar preso nisso, né? Com aquela pessoa que tá ali com a fé, o básico, né? Eu falei, Espírito Santo, eu preciso muito do Senhor aqui, porque o Senhor precisa me dar um jeito novo. Porque a gente até se acostuma, né? Com os termos, com o conhecimento. E ali, se você não souber comunicar Cristo como Ele é, na sua beleza, no seu amor, na sua salvação e simplicidade, a gente não pode levar o evangelho também para uma coisa muito erudita, né? Muito dos mestres e teólogos e professores, esses podem falar e esses podem fazer, porque não. Senão, já era, né? O evangelho, ele precisa estar acessível, disponível, né? Na sua simplicidade, beleza. Então não pode deixar isso se tornar uma armadilha, não. E é fácil, a gente cai fácil nisso, assim. Muito. Porque é mais confortável, né? Fica mais confortável. Se preparando. E por falar em preparo, Bruno é dentista também. Sou, também. A gente estava até brincando, falando que nas horas vagas ele é dentista, o hobby dele. A missão dele é cumprir a grande comissão, mas o hobby é ser dentista. É quase isso. E aí, amigo, como você, também através da tua profissão, como você pode incentivar esses jovens a não abandonar as universidades, né? Não abandonar também essa questão do preparo para uma ferramenta, para a missão. Como você enxerga isso? Quando eu tive que... Quando eu entendi que eu precisava estudar e né, ir para um lugar assim de profissional, né? Pensando na vida prática, financeira, todo esse sentido, para mim foi muito difícil. Porque eu fiquei com muito... Eu já tinha feito a teologia, já tinha uma consciência um pouco melhor do meu ministério. Me bateu um medo muito grande de me perder. Sim. E não era nem medo de me desviar, era medo de não viver o que Deus queria que eu vivesse, entendeu? Eu já tinha isso muito claro na minha mente, né? O Senhor tem algum propósito pra mim, Ele conhece todos os meus dias, Ele me formou no ventre da minha mãe, e eu quero viver esses dias, então. Se o Senhor sabe, escreveu pra mim todos os meus dias, eu quero viver cada um deles, eu não quero viver o dia que eu criei, né? Sim. E aí me bateu uma neura, assim, de, cara, se eu for e não... É aquela coisa do, e se eu falhar, né? Isso. E sair mesmo, né? De pegar uma outra estrada, aquela coisa que a gente ouve muito na igreja, né? Se Deus te fez pastor, não se torne outra coisa. Se Deus, né? Você tem uma peça, né? Que a pessoa fica assustada. Né? Eu falei, cara, se Deus me fez professor, pastor, qualquer uma dessas coisas, eu virar dentista, já era. Eu saí totalmente daquilo que Deus, né? E quando a minha documentação estava para ser aprovada na universidade, foram 3 semanas. Muito difíceis para mim. Chorava muito, orava muito, com esse medo. Só que eu orei muito ao Senhor e aí pra mim foi uma das principais alianças que a gente fez, assim, eu e ele, sabe? Eu falei, Senhor, se não for, eu não quero. Mas era muito medo mesmo, Aline, assim, era um pavor de me perder dele, assim, sabe? Não deixe, essa documentação vai ser reprovada, porque é vestibular, né? A área da saúde é toda uma, né, da sua pontuação ali e tal. Falei, não me deixa passar. Deixa dar errado que eu vou entender, eu vou ser quietinho, eu vou entender. Mas se for, são 5 anos o curso, né? Eu falei, eu não quero passar esses 5 anos como se eu estivesse estudando. Eu preciso fazer alguma coisa. Pra mim, comigo e comigo lá dentro, sabe? A gente fez esse acordo. Eu falei, eu preciso. Eu fiquei 3 semanas orando isso, assim. Sim. E eram orações intensas de horas, assim. E ele fez. No dia que minha documentação foi aprovada, ele me trouxe paz. Porque eu também entendi, assim, uma pastora que você conhece, ela me disse, eu fui conversar com ela na época, porque eu tava muito inseguro, e ela falou, antes de você se tornar um homem de Deus, você precisa ser um homem.
né? Ela falou, você precisa ter um meio de sobrevivência, isso não é mal, né? Você ter trabalho, isso é de ordem criacional. Deus nos fez para trabalhar, Ele nos fez para produzir, criar, cuidar, cultivar, né? E aí, quando a minha documentação foi aprovada, eu fiz a matrícula, o Senhor me trouxe paz. Só que eu vivi a faculdade, assim, com muitas experiências, sabe? Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho na faculdade. Tem pessoas que estudaram comigo, que estão na minha igreja comigo, ou até da equipe mesmo, da faculdade, que estão lá na nossa igreja com a gente, que eu tive a oportunidade de conhecer, sabe? De mostrar o evangelho ali de alguma maneira, sem nenhuma pressão. Ó, eu não fiz culto na sala, não, sabe? Assim, é a vida, né? A vida normal, a vida assim. Vida, né? Só que... E aí hoje, quando eu olho... Quando eu fui pro sertão esse ano de novo, e tava lá como dentista também, né? Atendendo como dentista. E o Senhor me lembrou essa oração que eu fiz antes da matrícula da faculdade. Eu falei, cara, eu sabia que o Senhor poderia fazer, mas eu não imaginei que o Senhor ia fazer tanto assim, sabe? Porque lá no sertão eu tava como dentista, né? Mas eu tava como um cristão, antes de tudo, né? Eu era um crente que também é dentista. Eu sou um crente que também sou dentista, né? E o Senhor vai nos levando, Ele vai usando a nossa profissão para a glória dele mesmo. E esse era o meu medo, né? Então hoje, o que eu posso te falar? Eu amo a minha profissão, muito. Eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria no que eu faço. Eu tô no consultório e eu tô feliz, assim, sabe? Tenho carinho pelos meus pacientes, por tudo que eu faço. É uma coisa que me dá prazer mesmo. Mas eu sei que aquilo não é a minha vida. Você entende? Sim. Eu sei que eu sou uma outra pessoa, que o Senhor me vê de outra maneira. Eu não sou só um profissional. Sim. E que a minha profissão, ela é a ferramenta de Deus para minha vida, para o meu sustento, para minha provisão. Essa é a maneira de Deus prover pra gente também o nosso próprio trabalho, a principal delas, né? Porque aí, não, mas Deus me chamou para ser pastor e tal. Pode ser que Ele vá te chamar para isso, como eu sei que Ele me chamou para muitas coisas ministeriais, mas Ele me deu uma profissão para que eu tenha dali a minha provisão também. Ele me trata muito com esse senso de humor, assim, sabe? Ele me dá uma maná diária às vezes, assim, sabe? senso de humor de Deus. Mas eu sei que a minha vida é do Senhor. E que a odontologia é do Senhor, e que o Bruno dentista, o Bruno ministro, o Bruno professor, o Bruno servo de Deus, é a mesma pessoa diante dele. Não há essa fragmentação. Deus não nos trata assim, né? Então, a gente precisa ter, mais uma vez, uma conversão, um amor ao Senhor e uma convicção de fé. Fui muito questionado pelos meus colegas de turma dentro da universidade, de muitas coisas. E para a glória de Deus, eu já tinha passado por essa formação, eu já tinha sido alcançado pelo Senhor. Então, a maioria delas eu sabia responder. Né, os questionamentos. Por que vocês fazem? Por que vocês não fazem? Por que vocês são assim? Por que, né? Então essa convicção é muito importante. Você saber a quem você serve e por que você serve. Porque você vai ser questionado, né? A gente não precisa sair de lugar nenhum, né? O Senhor, ele nos capacita e Ele está conosco lá, né? Alguns lugares eu evitei de ir, né? Alguns eventos, algumas conversas, a gente vai se guardando. Até para que as pessoas possam conseguir continuar nos tendo como uma referência. Porque se você se coloca em alguns lugares, você perde, né, esse lugar, assim. Mas o Senhor, Ele tem a nossa profissão, a nossa carreira, a nossa habilidade, tudo que Ele nos deu, Ele nos possibilitou a viver, Ele, se nós deixarmos, né? Ele vai converter aquilo para a glória dele, né? Então hoje eu sirvo ao Senhor como professor, no ensino, no ministério, na prática da igreja, mas também com a minha profissão. E isso pra mim é o que me dá um sentido de paz, assim, sabe? Eu tenho paz na minha profissão, eu não tenho aquela coisa de preciso ganhar mais dinheiro, eu tenho paz, porque eu sei que o Senhor me dá em justa medida aquilo que é meu, sabe? E de que Ele usa aquilo que a minha profissão foi Ele que me deu e Ele vai continuar me sustentando. A oração também que eu fiz me disse a Ele que se em algum momento Ele precisasse disso, eu estava pronto a entregar, né? Se em algum momento se não fosse mais aquilo, era dele, Ele poderia me tirar assim como Ele me deu, né? Então eu acho que nós somos um só diante de Deus, né? Ele nos vê nessa totalidade. E tentar quebrar quem nós somos para tentar lidar com esse Deus, a gente só vai perder. Né? Então, Deus, você só vem até aqui na minha profissão, eu que cuido, eu que escolho, eu que decido. Ou eu vou abandonar toda a minha profissão. Às vezes a gente não precisa abandonar tudo, às vezes a gente só precisa abandonar nossa ambição. Isso, era isso que sabe, eu ia assim, a outra pergunta eu ia falar sobre isso. Essa questão realmente, eu acho que o que causa esse conflito, principalmente nessa geração,
é isso. Aline, como eu vou lidar com a minha profissão, sabendo como eu vou encaixar isso? Aí entra a questão da ambição. Da ambição, Em alguns momentos eu sei que eu profissionalmente eu não vou viver tudo que eu poderia viver se eu vivesse só da profissão, entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Por amor ao Senhor, né? Por essa escolha. Sim. Então talvez eu poderia me tornar um profissional de um jeito que eu não vou ser por amor ao Senhor. E isso também é renúncia. Eu não tive que renunciar ao trabalho como um todo. Mas às vezes eu tenho que renunciar à forma como eu vou trabalhar ali, né? Como eu vou conduzir isso, a minha profissão, a minha carreira, né? E aí é um lugar de ambição, né? De falar, eu poderia prosperar, ter mais, crescer mais, ser mais conhecido, ter mais influência, ser mais... Mas o Senhor, se eu for para aqui, aí eu acabo não tendo tempo pro Senhor, pro serviço a Ele, né? Pra qualquer uma dessas coisas. Então às vezes você não precisa parar de trabalhar, você precisa converter seu coração a um lugar, ao trabalho no lugar certo, né? Porque ele é servo de Deus para um propósito, né? O trabalho, a profissão, mas ele é servo, né? Ele não é a vida. A vida continua sendo o Senhor. É uma outra perspectiva, né? Amigo? É. E agora nós queremos falar de um tema muito polêmico, né? Acho que eu posso usar essa palavra. Muito denso. Pode. Escatologia. Não sei se você já ouviu esse termo, se você faz ideia do que seja, mas Bruno é professor de escatologia. Eu sou muito apaixonada por esse tema. Confesso que eu tenho que estudar mais, amigo, porque são muitas camadas, né? Acho que é um tema muito denso, mas é um tema muito necessário, porque a gente precisa entender, né, o começo, o meio que nós estamos vivendo e como vai ser o fim das coisas, como a grande comissão vai contribuir para a volta de Jesus, tem todo esse fator, né? Sim. A gente precisa, para entender o final, a gente precisa entender todo esse contexto. E o que você pode, amigo, trazer pra gente sobre isso? Eu acho que a coisa mais importante foi o que você falou, para entender o fim. É que às vezes a gente tenta entender o fim só pelo fim. Sim. E não entende o começo e o meio, né? A história como um todo. E o fim, ela é a conclusão, né? Ele é o ápice de tudo que Deus fez. A história que Deus conduziu, né? Que Ele está conduzindo. As coisas não acontecem porque Deus inventou um jeito louco, complexo, difícil. Aquilo tem uma coerência bíblica, profética mesmo, né? Então quando a gente estuda a escatologia, dando aula, por exemplo, eu acho que talvez o livro que eu menos falo é o livro do Apocalipse, assim, sabe? Uau. Porque a gente tem muita informação, Daniel, Ezequiel, Zacarias, os evangelhos, as falas de Cristo, né? Paulo ali trazendo esclarecimento de algumas coisas. Então ela é a palavra inteira, né? Ela não é uma profecia isolada no último livro da Bíblia, que a gente para ali em Judas, né? E não quer nem saber mais. Acabou, né? a Bíblia, vamos fechar. Porque agora vai complicar demais, eu não vou entender nada. A gente só não entende nada porque a gente não conseguiu entender as pequenas porções da revelação que foram sendo dadas ao longo da história, que continua sendo dada, né? E eu não tô falando nem dos sinais, sabe? Eu não tô nem falando do o verão de guerra e humores de guerra, não é sobre isso, é sobre a profecia, a história mesmo, o anseio de Deus, o desejo de Deus, né? Porque se a história termina de um jeito, é porque no começo era o que Deus queria, né? Quando Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele tá falando que ele é o começo e o fim, ou seja, aquilo que Deus tinha em mente no começo é o que vai acontecer no final, né? Ele não mudou e ele não é frustrado em nada do que ele planejou, desejou. Então o que o coração de Deus tinha no começo, antes da queda, na perfeição, é a maneira que conclui, né? E acho que também às vezes fica muito difícil porque a gente conspira muito, né? Então a gente inventa muita história. A gente tenta encaixar a profecia no nosso tempo e a gente não redime o tempo pela profecia, né? Então a gente começa com fulano é o anticristo, isso aqui é a marca da besta. Várias especulações. Né? Muita especulação que não tem nada profético, nada bíblico. É muito conspiracionista. E às vezes quando, né, escatologia, eu falo, o que você dá aula de quê? Não é o único assunto que eu falo, mas é o principal. Eu acho que a escatologia é a mensagem da minha vida, assim mesmo, sabe? Foi o que Deus me deu, assim. Quando eu falo, a pessoa logo já... É que vocês são meio malucos, né? Já, o pessoal que pensa nisso, que fala sobre isso. Desocupado. É tudo meio doido, né? Você, né? Começa uma coisa meio esquisita, assim. Escatologia era uma coisa que eu tinha muito medo. Muito medo. Eu tinha pavor da volta de Jesus ali, na adolescência, infância. Muito medo. Todo mundo crescendo na igreja já teve essa coisa, né? De achar que Jesus vai voltar, de repente a gente ficou. Aquele medo, aquele pavor. A roupa no chão e a gente... essa coisa, deixar de pra trás, né? E tinha estudado teologia. Fiz a escatologia na teologia. Tinha muitas perguntas que não consegui ser respondido ali na época no estudo.
E armazenei. Fui estudar outras coisas. Comecei a dar aula de outras coisas, que eu dou aula de vocação, ministério também, né? Depois eu quero gravar, sem querer te cortar. Eu quero fazer um outro podcast sobre isso. Sim. Tá, amigo? Sobre vocação, missão. Isso é muito bom. Muito importante. Eu amo também. E eu recebo inúmeras perguntas, assim. Às vezes eu estou em um lugar pregando, e aí falo um pouco sobre isso, e no final sempre tem alguém que fala assim, Aline, eu não entendo a diferença. Como descobre, né? Como eu vou realmente descobrir qual é a minha vocação, qual é meu chamado. Isso é ainda um objeto de muita dúvida. Muita dúvida. E muita pressão, né? A gente cresce com isso, eu tenho que descobrir meu chamado, meu chamado. Exatamente. Então o próximo vai ser sobre isso. Vamos, já deixa combinado. Tá bom. E aí, fui pra outras áreas da teologia, assim, porque eu não queria, era uma coisa... Sim. E aí, depois o Senhor começou a me levar. Eu falei, cara, eu não posso ter medo do que deveria ser a minha esperança, né? Porque a volta de Jesus é a nossa esperança, é o nosso porquê. Por que prega? Por que faz? Por que faz culto? Porque a gente espera por alguma coisa, né? Sim. E aí comecei a estudar, tive ótimos professores, assim, pessoas até muito conhecidas. Eu tive o prazer de estudar com elas. O Ângelo Basso, o Vitor Vieira, o Ale Matos da UAM. São as maiores referências da área, né, no país hoje, né? E aí meu coração foi sendo cativado pela mensagem, a mensagem do fim, né? A mensagem dos últimos dias de uma maneira muito... E eu acho que foi ali que Jesus concluiu pra mim, assim, sabe? Eu falo, quando a gente estuda o fim, a gente dá o 360 em Cristo, assim, sabe? Porque a gente fica com o sacrifício, que é o que a gente tem. Sim. O sacrifício e a cruz. Agora, quando você vai estudar a glória de Deus, e é sobre isso que o fim fala, é como se você completasse ele como um todo, né? Você olhasse todos os aspectos de Cristo. Não só o sacrifício, o cordeiro, mas também o leão, o poder, a glória, a dignidade, né, de Jesus. Sim. E aí isso parece que completa o Cristo dentro do nosso espírito, assim, sabe? E aí é impossível falar de escatologia sem falar de missão. É impossível. Então, dando aula de escatologia, a gente tem 2 aulas que é sobre missões dentro, sabe? Porque não dá pra desvincular. Porque a escatologia, em 3 pontos, assim, que eu acho que a gente pode pontuar rapidamente. Primeiro, a dignidade de Jesus, né? Então, o texto de Apocalipse 4 e 5 ali, que é o desespero de João e a visão do Cordeiro, né? Então, quando ele encontra o livro, e quem que é digno de abrir esse livro? Ele se desespera, né? Fui tomado de profunda tristeza, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, era capaz. E aí ele encontra aquele anjo que diz, João, calma. Essa fala desse anjo pra mim, sabe? João, não chora, calma. Pra mim, é a resposta de Deus para a história bíblica inteira, para a história da humanidade, sabe assim? Eu acho que nessa fala, o anjo estava respondendo a Adão, a Moisés, a Abraão, a Jó, sabe? Jó, quando ele pede, eu queria ter um redentor, né? Sim. Respondendo a Maria, respondendo a Paulo, a Pedro, né? Ele estava respondendo a todo mundo ali que tinha vivido aquilo. Calma, tem uma resposta, sabe? Existe alguém. Existe um redentor, sabe? Muito forte isso. Quando Hebreus fala ali, né, que eles conseguiram passar, os heróis da fé, né, Hebreus 11, eles conseguiram passar por todas as coisas porque eles viram um Cristo, né? Eles contemplaram algo maior, eles tinham uma pátria celestial, Para mim é isso que o anjo tá falando, acabou a guerra, o cansaço, a busca, existe alguém, ele é digno, né? Então, por que fazer missões? Por que cumprir a grande comissão? Porque Jesus é digno. Essa é a primeira resposta, sabe? Digno de abrir o livro, de cumprir os decretos da justiça de Deus, né? Que é sobre isso que o texto está falando. E ele comprou para si todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. É isso, né? Ele é digno porque estava morto e ressuscitou, e com isso comprou para si todos os povos. Então, primeiro motivo da grande comissão é porque Jesus é digno. E a escatologia nos mostra a dignidade de Jesus o tempo inteiro. Ele é o rei, né? Eu até, quando eu prego sobre o assunto, ou dou aula, qualquer coisa a respeito da volta de Jesus, eu sempre peço para quem tá ouvindo, né, pra igreja, em algum momento, aí vamos pedir para quem tá ouvindo, pensa na volta de Jesus, né? Agora pensa na volta de Jesus e se tira dela um pouquinho. Porque a igreja, quando pensa na volta de Jesus, a gente pensa o quê? É a minha redenção, é a hora de acabar com o meu sofrimento, é enxugar as minhas lágrimas, né? Confortar meu coração. É as férias que eu vou tirar no céu, né? É uma coisa muito... finalmente acabar isso aqui, né?
uma coisa muito escapista, né? Muito covarde, fugindo muito do sofrimento. A gente pensa muito em nós. Então eu falo, pensa na volta de Jesus, agora tira você. Pensa na volta de Jesus na perspectiva de Jesus. O retorno de Jesus é o dia da sua glória, né? É o dia que todos os povos vão se dobrar, que vão reconhecer, confessar que Jesus é o Senhor, né? Então quando você passa a olhar para o retorno de Cristo, olhando para Jesus e não pra gente, a gente começa a ser constrangido pelo o que eu preciso fazer até esse retorno, nessa lacuna, né? Sim. Entre o lá e o que está por vir, né? Até esse grande dia, o que eu faço diante da dignidade dele? Então a dignidade eu acho que é o primeiro ponto, a escatologia e grande comissão. Segundo ponto, o sofrimento, né? Porque a escatologia fala muito desse sofrimento, que é o que a gente tem medo. Por isso que causa esse medo. Medo da grande tribulação, medo da perseguição, medo do anticristo. E vou te falar, é simples, não é. Causa um temor? Causa. Mas a gente entende, estudando a palavra e as profecias, que ao mesmo tempo que um sofrimento virá sobre a igreja e sobre a terra, virá uma grande glória. Uau. Né? É a profecia de Joel 2 se cumpre na sua totalidade. O derramado do Espírito Santo, a chuva seródia, né? Isso tudo que a gente canta tanto, fala tanto, de chuva, de avivamento, de derramado do Espírito. Existe uma conclusão definitiva e específica que se encontra no fim, que é o derramado do Espírito Santo. Sim. E ela vem acompanhada de sofrimento e vice-versa. É como a igreja primitiva, né? Era uma grande glória, muitos sinais maravilhas, mas também uma opressão muito forte para eles, né? E a gente vai viver isso de novo, né? Então o medo, ele é tirado, o medo do sofrimento, ele é tirado pela convicção da glória. A gente vai chegar nesse ponto, mas o Espírito Santo vai estar com a gente como nunca esteve sobre a terra. Essa é a promessa, né? Que dia vai ser que os jovens começarão a profetizar, que as crianças sonharão, que os velhos, que os pais serão convertidos aos filhos. Que dia vai ser que nós faremos sinais maiores do que ele, como ele disse que faríamos, né? Que momento é? Que era essa? Qual é esse tempo? É o último derramar e definitivo derramar do Espírito Santo sobre a carne, né? Porque aí depois nós somos glorificados, né? Mas isso vai nos alcançar. Então, o sofrimento que a missão fala, dos nossos mártires, da igreja perseguida, e de abandonar tudo e de viver, a escatologia também fala. E fala no seu auge, né? Sim, sim. E por último, eu acho que é muito a questão da consciência da tarefa entre a lacuna. Entende? Ok, ele foi e ele volta. Por quê? Né? Por que ele foi e ele vai voltar? Por que esse gap de tempo? Por que esse intervalo? Por causa da comissão. Até que se cumpra, ele fala, né? Até que se cumpra o número determinado, né? Até que a carne ouça, até que os povos sejam alcançados. Então, existe uma tarefa a ser cumprida. Por isso existe um gap. Então, a volta de Jesus me esclarece o final. E aí, quando você se apaixona pela mensagem do fim, a convicção dessa mensagem você fala, cara, eu preciso então realmente corresponder a isso, né? Porque eu tô aqui por um motivo. Eu quero muito aquilo, eu quero muito o fim, a redenção das coisas. Mas ele não fez isso à toa, esse intervalo, né? Existe uma tarefa. Então, a consciência do aonde estamos, que é a primeira vinda, e as bênçãos da primeira vinda de Cristo, né? Até a segunda vinda é o intervalo, é esse gap. E é uma coisa que os apóstolos tinham muito claro, né? Então, quando Paulo fala ali, combati o bom combate, terminei a minha jornada, guardei a minha carreira, ele continua, né? E agora eu aguardo a coroa de justiça que está reservada não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. E como que esse texto começa? 2 Timóteo, né? Timóteo, pregue o evangelho tempo e fora de tempo. E termina assim. Então ele começa mandando pregar e ele termina falando aqueles que amam a sua vinda. Então ele está dizendo que aqueles que amam a vinda do Senhor é aqueles que pregam o evangelho. Gente, anota isso, pelo amor de Deus. Revelação! Tá intimamente associado. Porque para você poder chegar no final da sua vida e falar, terminei a jornada, você tem que olhar para trás e perguntar, que jornada foi essa? Né? Que jornada foi essa com Cristo? Foi uma jornada de medo, de covardia, de omissão, de inconstância? Ou eu amei a vinda do Senhor com tudo que eu tinha, a ponto de pregar o evangelho e fazer disso a minha vida? Né? O Apocalipse é isso, aqueles que vêm com as vestes, quem são esses? São aqueles que amaram o Senhor mais do que a sua própria vida, né? Fizeram do Senhor a sua vida. E isso é muito... É impossível você ter um contato com a mensagem do fim e não ter a vida quebrada, assim, sabe? E há a responsabilidade e
e amar o Senhor. Então, a comissão e a vinda é o que sobrou, né? Da revelação da palavra. Agora, o que engloba a gente de verdade é isso? É a era da igreja, né? A sua missão. E esperar o retorno, como todos estão esperando, né? Vivos e mortos, ele fala, né? Ele ressuscitará os mortos. Estão todos esperando um dia só. Até quem não conhece o Senhor vai estar lá nesse dia. Né? Em outra condição, mas vão estar lá. Né? A história está se encaminhando para esse dia, desde o princípio. Né? E a gente tem um dever aí. Nesse grande avivamento do Espírito Santo é o momento da maior pregação. A Bíblia nos promete isso, né? Vai ter conversão no fim dos tempos, vai ter salvação, porque vai ter pregação de uma igreja tomada pelo poder do Espírito, né? Em sua totalidade. Então a gente nem consegue imaginar o que é isso. O pouco que a gente aprova do Espírito Santo já é tão forte para nós, né? E ainda o que vai ser isso, né? Esse derramar definitivo do Espírito Santo sobre toda a carne, né? Que vai levar a igreja, vai separar a igreja verdadeira, né? É o peneirar do Senhor. O último derramar do Espírito Santo é o que peneira o corpo, né? Sim. Às vezes a gente se preocupa muito com isso, né? Com aqueles que se dizem igreja, mas não são. Mas o Senhor vai peneirá-los, né? Isso é promessa também. As 10 virgens, né? Todas eram virgens, mas tinham os que reservaram e os que não reservaram, né? Então eu acho que talvez seja mais simples a escatologia quando a gente olha para o coração de Cristo do que para nós. Mas e na terra? Mas e no sofrimento? Mas e né? Quando a gente olha para Cristo, a gente passa a desejar mais o coração e a vinda, né? Desejar mais esse lugar, assim. Exatamente. Gente, eu acho que isso dá muito uma plataforma de estudos, hein, amigo? Depois a gente vai pensar sobre isso. É uma delícia a escatologia. É muito bom. E foi o que você falou, é quando nós temos a perspectiva correta do que é isso, né? A gente perde o temor e a gente começa a amar Maranata, né? Esse clamor pelo fim e sabendo que nós estamos cumprindo a grande comissão. Nós não estamos indo sozinhos, mas nós carregamos a África, a Ásia, né? a Oceania, a Índia, os povos da terra. Porque desejar a vinda do Senhor não pode ser uma coisa escapista, né? Eu quero que o Senhor volte para o meu problema acabar, para o meu sofrimento encontrar um fim, né? E precisa ser, e aí você só engloba isso quando você vai para a função, né? Então, quem vem, né? A quem nós apresentaremos ao Senhor. Quantas almas nós estamos levando para o trono, né? Quantos joelhos vão estar lá dobrados que fui eu que conduzi, né? Sabe assim? Dentro desse lugar. Né? O Espírito conduziu através de nós, óbvio, né? Isso é importante. Uau, isso é muito forte. Meu Deus, gente, é tanta coisa pra gente aprender, tanta coisa pra gente realmente associar a nossa missão, a nossa jornada, e aí você passa a entender o porquê, de fato, você está fazendo o que está fazendo. Tudo existe um sentido e um propósito, né, amigo? Nada é porque, eu acho legal, eu estou fazendo. Mas o Senhor tem aí uma linha, né? Existe essa linha que começa em Gênesis ou até antes, né? Mas isso é um outro assunto. E vai até o final de todas as coisas. Meu amigo, a gente tá caminhando pro final, oh meu Deus, mas a gente vai ter outros episódios. Curtam bastante o vídeo, comentem bastante. Queremos o Bruno de volta. Pede pra eu voltar, aí a gente volta. Mas eu tenho algumas perguntas bem rapidinhas pra te fazer. E eu acho que isso também é muito legal, que inspira muita gente, né? Um livro, é tipo um quiz, né? Um livro, assim, que mudou a sua vida. Um livro que mudou a minha vida. Eu citei aqui o livro que eu tava lendo quando eu senti ser amado pro Senhor, né? Esse livro era Um Rei Entre os Pobres. Uau. Ele foi muito importante pra mim nesse momento, assim. Mas eu acho que talvez eu possa citar... Esse aqui foi só uma menção honrosa. Vou citar 2. Pode? Posso claro. quebrar? É um mais recente, que eu tô lendo, li há pouco, e um que foi muito definitivo pra mim. Eu acho que um que mudou a minha vida foi Quando um Judeu Governar o Mundo, que é escatológico, e ele traz esse panorama de missões e a volta de Cristo, né? E o mais recente, eu li o Manso e Humilde, que fala do coração de Jesus, assim, de uma maneira muito... Ainda não ouvi, mas já ouvi grandes relatos. Ele é muito bom, porque ele não fala da gente, ele fala de Cristo, assim, sabe? O tempo inteiro, o coração dele, como ele funciona, como ele enxerga, sabe? Tem muitos livros, né? Porque graças a Deus a gente é abençoado por muitas pessoas, né? Que foram abençoadas por Deus ali. Mas eu acho que esses 2 valem muito, assim. Agora eu tô esperando o seu. Né? Quem sabe? Já pensou? Deus me desse essa honra, esse presente.
Meu amigo, um versículo que guia o seu ministério. Quando eu penso de primeira, eu amo muito e me define muito o Atos 17:28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Porque eu acho todo o 17 incrível, a pregação de Paulo em Atenas, e esse traz um sentido de vida mesmo, né? Sim. Eu vivo, me movo, existo, é a missão, é a completude, é tudo. Mas para citar mais um também, Sim. Apocalipse tem o versículo das taças, né? Sim. E ele fala que as orações dos santos estão enchendo a taça do Senhor. E quando eu li esse versículo, já tinha lido, óbvio, mas um dia eu li, e isso me constrangeu muito. Fui tomado de muito constrangimento e eu me perguntei na época, Senhor, será que eu já fiz alguma oração que é digna de estar na tua taça? Uau. Ou as minhas orações são muito sobre mim, sabe? São coisas que o teu coração nem tão preocupado. E eu tô aqui perdendo tempo de oração. Será que é digno isso da minha oração tá sendo acumulada como um incenso que derrama até a tua ira, a tua glória sobre a terra, porque essa taça depois é derramada sobre a terra, né? Com as minhas orações, será que vale? Tem alguma oração minha, sabe? Então isso mudou muito a minha perspectiva de ministério. Sim. Com o que eu tô me preocupando, orando, perdendo tempo? Isso enche a taça, isso contribui pro plano perfeito, eterno que Deus está fazendo. Isso é muito humano, muito carnal, muito temporal, assim, sabe? Então, acho que são dois que me guiam muito. Porque, de fato, você citou esse versículo, é muito interessante, porque muitas vezes nós acreditamos que qualquer música que a gente libera no culto é um incenso que sobe e enche a taça. Qualquer oração que a gente faça, qualquer coisa, né? Eu estou falando com Deus sobre algo muito importante aqui, está subindo para o Senhor e enchendo as taças. Então, a gente percebe aí que não é dessa forma, né? Existe todo um processo para... eu acho que quando ele diz ali, né, essa taça está sendo cheia do incenso, e aí ele dá uma vírgula que é a oração dos santos, né? É a oração dos santos, né? Então, pelo que os santos oram? Né? O que o santo, né, o corpo, a igreja de verdade vai perder tempo orando, né? Então a gente precisa entender se as nossas orações são parecidas com a dos santos, né? Dos santos, do povo de Deus, né? Dos que amam o Senhor de verdade. Quem ama o Senhor ora o quê? Exatamente. Né? O que perde esse tempo, né, de oração? O que pede, o que fala com o Senhor? Né? Acho isso importante para guiar as escolhas, as decisões e o ministério, né? A maneira que a gente ora, o que a gente leva ao Senhor, né? O que eu amo em Bruno é que ele te instiga a pensar. Ele não chega com o bolo pronto, né? Ele traz os ingredientes e fala assim, eu vou só te dar uma dica como é que faz, mas eu não vou te falar. Eu acho que é bom, né? Porque, é bom. Porque aí vai para um lugar pessoal também, né? A gente não fica só na minha experiência, né? Mas o que Deus comunica aí, né? Disso, exatamente. Assim, amigo, um missionário, ou vou aumentar um pouco a expansão dessa pergunta, né? Uma pessoa, um pastor, alguém que inspira a sua vida. A gente tem uma bênção de conhecer muitos homens de Deus, né? Hoje, cada vez mais, né? Assim, acho que é impossível a gente não ser clichê, assim, tipo, de citar um Billy Graham, né? Uns caras, assim, que fizeram umas coisas, né? Fizeram história, né? Mas eu queria, só pra gente dar uma instigada também, já que a gente falou disso, eu acho que eu queria citar a minha avó. Que lindo. Sabe por quê? Porque a minha avó foi a minha missionária. Sabe assim? E às vezes a gente não tem essa perspectiva, né? De que uma mãe, ela é a primeira missionária de uma criança, né? Porque ela vai levar o evangelho daquela maneira, né? E eu não tô falando isso num lugar de covardia também não, da gente fugir do ministério, sabe? Tipo assim, eu já vou pregar o evangelho. Não é isso não, sabe? Não é isso não. Mas a minha avó era uma mulher muito de Deus, assim, sabe? Eu costumo falar que eu não falo que ninguém vai pro céu ou pro inferno, porque a gente nunca sabe. Mas minha avó eu falo, tipo, a minha avó tá no céu. Sabe? Era uma mulher muito de Deus e eu cresci observando ela, assim. Ela faleceu, eu tinha 13 anos, então, né, não foi tanto tempo, assim. Mas ela era essa pessoa, assim, que você olha e fala, cara, tem Deus ali, né? De alguma forma, uma sabedoria, uma mansidão, um conselho, uma intimidade, um desejo pelo Senhor. Ela foi muito nova, assim, né, pra gente como família. E a gente queria mais. E hoje eu tenho plena consciência que o Senhor levou ela por causa dela, assim, sabe? Sim. Ela falava muito. Eu quero ver meu Senhor, assim, sabe? Esse mundo não dá pra mim. Era uma coisa que ela falava, mas já não dá mais. Era uma paixão ardente, né? Essa paixão, sabe? Então ela foi a minha missionária. E eu acho que nenhum missionário é mais importante daquele que foi pra gente, né? Daquele que pregou pra gente. Eu sei que nós temos mártires incríveis. A Ariadna
Sabe a Ariadne Oliveira? Pra mim é uma mulher que eu admiro muito. Ela é uma missionária, já viveu muitas experiências. Mas a minha avó, ela... Porque eu acho que é bom a gente trazer isso também, né? Que no nosso micro-universo ali, a gente é de alguém, né? A gente pregou o evangelho pra alguém. É verdade. Né? Nós fomos um missionário de alguém. Uma mãe, uma avó, da sua família, da sua casa. E é importante a gente entender a amplitude da missão, né? Que não é só a nação, o continente. É também cada vez mais importante. O Senhor não tem barreira geográfica, né? Então, para ele, o corpo é corpo em qualquer lugar, né? Mas é daquilo que a gente pode fazer com a nossa vida, né? Isso é muito lindo, porque eu também tive a bênção de ter uma avó, né? Raiz profunda na Assembleia de Deus e muito me inspirou. Como você falou, ela também foi cedo, né, pra nós, assim. Eu tinha 12 anos quando minha avó faleceu. E aí, a imagem que eu sempre tenho dela é essa, né? Amando as Escrituras, amando o Senhor. E a vida dela era essa, era oração, né? Constante, leitura da palavra. Eu oro muito para que essas mulheres não sejam extintas, sabe assim? Sim. Né? Porque era uma geração tão diferente, né, amigo? Sem holofote, sem muitos... Na verdade, não existia isso, né? O muito quererem ser reconhecida. Eu acho que o maior anseio delas era esse: se o céu conhecer o meu nome, né? Se a minha família estiver salva. Eu penso muito nisso. Minha avó não sabia muito dos conceitos teológicos que eu sei, mas ela sabia o mais importante. Ela estava aos pés de Jesus todos os dias, né? E às vezes até a gente que sabe muito não alcança esse lugar, né? Que elas estavam ali, né? E aí hoje infelizmente, a gente mede muito as pessoas pela visibilidade que tem nas suas redes sociais, né? Vamos ver se tal pessoa é tão conhecida assim. Aí vai lá e segue pelo número de seguidores. Mas, como o Bruno citou aqui, essa questão das virgens me pega muito. Porque se você acumular óleo, se você, né, tem algo na sua lamparina guardada, se o seu nome é conhecido no céu, você já obteve todo o seu prêmio, né, amigo? Nosso prêmio é Jesus, mas eu vou chegar ali pronto para responder o Senhor. Senhor, eu fui obediente até o fim. E esse óleo é a presença, né? A própria companhia dele. É o que você construiu com ele, né? Exatamente. Não é o que você falou, serviu. Como você... quem você era pra ele, quem ele era pra você, né? Verdade. Quando vocês estavam sozinhos, como que era isso, né? Amigo, agora a nossa última pergunta. E depois dessa pergunta, eu quero que você ore, tá? Ore pelos nossos missionários, os nossos futuros e tão breves missionários, porque pessoas, eu acredito, que serão ativadas pelo Senhor após esse podcast, ouvirão a voz do Senhor audível, né? Dizendo, vá, né? Cumpra a grande comissão. Eu amo a igreja local, amigo. Eu amo estar assim, né? Entre igrejas. Você também é assim? Eu acho que nós somos uma classe que é classificada aqueles que vão pelas igrejas, né? Sim. Então, a gente volta e meia a gente se encontra nos cultos. Se encontra em alguma igreja, em algum lugar. Mas, na grande realidade, eu entendo que a igreja é aquela que se move, né? A igreja, ela tá sempre em movimento. E uma frase que eu ouvi de um missionário, em um dos podcasts que a gente chegou a gravar, foi essa. Hoje ele é integral, né? No Amazonas. E ele falou assim, se a sua fé, se a sua religião estiver reduzida, estiver medida, né, apenas pelos seus cultos de domingo, parabéns, a sua fé está morta. E quando ele falou isso, eu fiquei, por diversas vezes que você falou coisas aqui também, eu fiquei assim por dentro, sabe? E com ele não foi diferente. Então, amigo, eu quero que você dê um conselho para esses jovens, mulheres, homens, mães, né, pais, pessoas, até pastores da sua igreja local, né? Qual o conselho que você dá aos nossos amigos? Bruno, eu recebi a comissão, né? O Senhor falou comigo, você vai ser um missionário. O que eu posso fazer a partir de agora? Qual é o start disso, né? Eu acho que talvez eu dê um conselho um pouco clichê. E talvez, aparentemente, até fácil, assim. Mas Aline, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vejo que é sobre isso, assim. Eu acho que o conselho dê um jeito de conhecer a Jesus. Entende? A gente precisa conhecer Jesus de verdade mesmo, assim. E eu tenho certeza que isso não é esgotado, né? A gente nunca vai conhecer o Senhor na sua plenitude, mas é possível conhecer o Senhor de fato, né? De verdade. Não todo, mas de verdade. E quando eu digo conheça o Senhor, e não se importe com o que conhecer o Senhor vai exigir de você.
sabe? Para mesmo, para. Se for pra não casar, não casa. Se for pra não constituir família, não constitua. Se for pra não trabalhar, não trabalhe. Se for pra não prosperar, não prospere. Larga o seu lazer, o seu prazer. Eu vivi isso nesse período, assim. Eu tive muitas coisas que eu não vivi pra conhecer o Senhor. E isso eu não me arrependo nem um pouco, assim, sabe? E eu sinto que isso tem se perdido. As pessoas dizem conhecer o Senhor, mas elas não querem mais se dedicar ao Senhor, assim, sabe? Pelo prazer, pelo lazer, por qualquer... As distrações, qualquer distração, assim. A distração é algo que me incomoda muito. Muita gente distraída, sabe? Então eu acho que esse é o único conselho, ou não, talvez não o único, mas talvez o mais importante. Vá conhecer o Senhor, para tudo. E para mesmo, às vezes para, sabe? Tempo mesmo. Sabe? Faça uma escolha. Em vez de você sair para algum lugar, vai para um culto. Em vez de você passar... Eu tô indo semana que vem pra Florianópolis. Vou lá pra escola. Sim, né? Na teoria, Aline, eu já estudei teologia, tô estudando de novo. Na teoria, né, a gente não precisa mais, mas eu tô indo lá, porque eu sei que eu vou aprender, eu vou ouvir, eu quero estar lá, sabe? Então, em vez de fazer um passeio, vai pra um congresso. Em vez de sair à noite pra uma... Acha uma igreja que tá dando uma conferência. Tem, vai ter. Sempre tem. Em vez de assistir uma série, escute um podcast. Leia a palavra, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Porque não lê mais também, né? Leia a Bíblia e deixa o Espírito Santo te explicar. Não pede pro chat. O que esse versículo quis dizer? Insiste naquela palavra até que o Espírito Santo abra os teus olhos. Sabe assim? Gaste tempo para conhecer ao Senhor, né? E quando Ele te pedir, entrega, sabe? Eu não sei se é o Piper, se é o Stott, agora eu vou falhar em quem falou isso. Mas ele diz que a missão existe porque não existe adoração. Você já ouviu essa? Já. Né? Que o dia que todos os povos estiverem adorando ao Senhor, a missão acaba. Né? Então, adore ao Senhor com a tua vida, com o teu tempo, com a tua força. Porque esse é o motor da missão. Né? É conhecer e amá-lo, adorar ao Senhor com a vida, com a capacitação, com o preparo, com a energia, com a alegria. Sim. Faça isso com prazer. Descubra um prazer que há em conhecer o Senhor. Porque existe. Existe mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente esquece que existe um prazer em conhecer o Senhor. O Senhor... Amar a Jesus fez com que eu mudasse muitos comportamentos. Mas ser amado por Ele fez mudar a minha vida, assim, sabe? É muito mais a maneira como Ele me amou do que como eu amo. E cada vez que a gente renova a consciência desse amor por nós, a nossa vida vai sendo levada de maneira mais segura, né? Sim. Então, o conselho é o mesmo da palavra, né? Conheçam, prossigam em conhecer o Senhor. Busque enquanto eu estou disponível, enquanto é possível me achar. Ele quer, né? Nossa, o desejo dele é o mesmo. Eu quero fazer presença, habitação no meio de vocês desde sempre. Éden, tabernáculo, o Emanuel, Deus perto, né? O Espírito no nosso coração, a eternidade. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. O desejo de Deus é habitar no nosso meio. E precisa ser o nosso desejo que Ele habite conosco. Não pode ser só o desejo dele, né? E se for para perder alguma coisa, lembra dos levitas, né? Vocês não terão porções de terra. Eu amo isso. Nossa, isso aí... Talvez esse seja o versículo que define a minha vida, tá? Talvez seja esse. Porque isso aí, quando o Senhor me disse isso, não para os levitas, mas para mim... Entende? Nas minhas reclamações, mas por que eu não posso isso, não vivo aquilo? Por que outros já viveram, né? Faço tudo tão direitinho. Bruno, talvez você não tenha um pedaço de terra. Talvez você vá comer daquilo que te derem. Você não vai poder sepultar nem seu pai e sua mãe, que é o que os levitas faziam. Mas eu serei a sua porção. Amém. Nossa, isso aí, é muito né? forte, meu Deus. Eu serei a sua porção, é definir vida mesmo, pra sempre. Né? Acho que é isso. A gente fica até emocionado. Eu dei uma segurada aqui. Falar dele é muito bom, né? Jesus bom. é bom, é lindo. Um amigo. Nosso melhor amigo. E isso aponta muito o quanto a missão é relacional, né, amigo? Então, quanto mais você ama Jesus, mais você ama pessoas, né? Mais você está interessado em fazer parte da vida dessas pessoas, de forma com que você vá contribuir de alguma forma, causar um impacto na vida daquelas pessoas, né? Então, eu vejo muito isso na vida do Bruno, sabe? A gente olha pra ele, a gente vê Jesus, sabe? Glória a Deus. Isso é glorioso demais, porque
Se você vê o Instagram dele, ele não fica se promovendo ali. Ele tem pouquinhas fotos. Ele bota ali o básico, simples, sabe? Esse sou eu, essa é a minha vida e ponto. Sabe por quê? Ele é conhecido no céu. Amém. Ele é conhecido pelo Senhor. Então, como eu amo e como eu admiro pessoas que carregam esse coração, pessoas que valorizam de fato as coisas corretas, né? E uma coisa que eu vejo na sua vida, amigo, uma frase que me veio aqui agora, é aquela frase, ai, meu Deus, agora eu não posso esquecer a frase, mas é muito justo que vale... Como é essa frase? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Exatamente. Exatamente. Eu vejo muito isso na vida de Bruno. Amém. Sabe? É o que vale muito, é o que custa muito. Então, é esse preço, é o pagar o preço. Existe um valor, né? Existe um valor que sobrepuja muito. É muito mais alto do que aquilo que a gente tem oferecido ao Senhor, né? As leves e momentâneas aflições não pode ser comparado com o peso da glória eterna. Né? A aflição é leve, momentânea, mas a glória é pesada e eterna. Eterna. Vale muito mais. Amém, meu amigo. Você pode orar por nós? Vamos orar. Quero te agradecer pelo convite, pelo tempo. Você um prazer estar com você mais uma vida. vez. Muito você obrigada. também. Vamos orar, vamos agradecer e pedir ao Senhor que cuide do nosso coração e que nos leve para esse lugar de amor, né? Que é Ele que nos atrai com bondade, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos e louvamos por esse tempo, te agradecemos sobretudo pelo teu amor que nos trouxe até aqui, nos ensinou tudo isso que nós sabemos e podemos falar. Sim, é um privilégio, Senhor, assim como também é uma loucura poder falar em teu nome e do teu nome. Jesus. E nós te agradecemos por isso, nós oramos por todos aqueles que estão conosco agora nos ouvindo. O Senhor sabe exatamente em que circunstância o coração dessa pessoa se encontra. E nós oramos para que teu Espírito a encontre. Amém. E convença, ensine, apacente o coração, Senhor, para que ela seja levada ao teu propósito que traz tanto significado para a nossa vida. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão vivendo uma missão de maneira real, concreta, Senhor, nos povos, nas nações, que o Senhor continue sendo a provisão, o sustento, a alegria. Amém. E o motivo da vida deles. Nós oramos para todos aqueles que o Senhor já sabe, que foram chamados para essa missão, mas que ainda estão tentando entender, perdidos. O teu Espírito Santo é bom. Tu és aquele que nos ensina como ninguém. Não há professor melhor do que o Senhor. Então eu oro por essas vidas, para que o Senhor os ensine, traga esclarecimento, descortine os olhos, Senhor, para entender aquilo que ainda precisa ser compreendido a respeito do Senhor e da tua obra. Nós oramos por essa terra, oramos pela nossa nação, oramos pela proclamação do Evangelho. Nós oramos, Senhor, para que a tua vinda seja apressada, para que o Espírito seja derramado sobre nós. Nós somos dependentes de ti, Senhor. Há uma profunda consciência em nós da dependência que nós temos de ti. E nós queremos a tua presença tanto quanto o Senhor quer ser presente em nós, Deus. Nós te amamos, te agradecemos, louvamos o teu nome, que a glória seja dada a ti como o Senhor merece, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que te agradeço. Que o Senhor te abençoe, amém. Que o Senhor possa consolidar nesses tempos o teu ministério de forma gloriosa. Que as nações possam ouvir o nome do Senhor através da tua vida. Você também, que o Senhor continue te sustentando, te usando esse lugar aqui, esse canal, para conseguir e continuar alcançando e trazendo esclarecimento através do Espírito de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Que seja um sucesso. Amém. Gente, curte, compartilha, coloque seu comentário, envia para pessoas que você sabe que estão queimando por Jesus e que precisam, definir os seus destinos, que você possa ser abençoado por essa palavra. Nos encontramos em um próximo episódio. Bruno vai estar com a gente aqui muito mais vezes. Eu sei que ele está aí rodando as nações, rodando os ambientes, mas agora ele já é sócio. Tá bom, só chamar. Estamos aqui. Amamos vocês, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Sejam encorajados a assumir a grande comissão para a sua vida. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Ele é digno. Ele é digno. Deus abençoe vocês. Até a próxima.